criaturas e criaturas, eu sou Diego Navarro. Eu sou o Fred. E nós somos do Despirocados Futebol Clube. E a pergunta que não quer calar é, você sabe qual é a posição do seu time no ranking da Comebol? Que posição seu time ocupa no ranking da América do Sul? Quem é seu time na fila do pão francês pra Comebol? Exatamente, se é que ele está no ranking da Comebol. Você vai saber de tudo isso logo depois da vinheta, então solta a vinheta! Crianças, antes de mais nada, se inscreva se você não tiver inscrito, seu dedo não cai se você clicar nesse negocinho que tá aí de vermelhinho, escrito inscreva-se, que eu não sei se tá aqui, eu nunca sei, mas pra gente vai valer muito, e seu dedo não cai, eu te garanto que não cai. Então, se inscreve, curta, comente, compartilhe, faça o que você quiser. Bom, crianças, nós vamos falar dos 15 times brasileiros que estão mais bem colocados no ranking da Comebol, beleza? E nós não vamos colocar na ordem 15º, 14º, porque nós vamos colocar na ordem que é que posição eles ocupam no ranking da Comebol. Então, de baixo para cima, a partir desse aí. A melhor colocação do Bahia numa competição continental aqui foi na Libertadores de 89, em que o Bahia chegou às quartas de final da Libertadores. Naquela época só se classificavam dois, né? Só se classificava o campeão e o vice brasileiro, né? O campeão e vice dos seus países. Depois foi a Copa do Brasil, posteriormente. Aí começou a ser só o campeão da Copa do Brasil e o campeão do brasileiro. Libertadores era mais enxutinha naquela época, né? E o Bahia foi campeão brasileiro e conseguiu em 88 e em 89 ele chegou na Libertadores, estava indo muito bem, foi o primeiro colocado do grupo, estava indo muito bem, e esbarrou com o vice dele do Brasileirão, que foi o Internacional nas quartas de final, de Cláudio Tafarel, entre outros, e o Abel Braga, o técnico do Inter. Bahia de Charlie, Gil Baiano, não conseguiu passar, ficou nas quartas de final, mas foi a melhor participação do Bahia na Libertadores da América. E Bobô tava não? Não, o Bobô não tava não, o Bobô tinha ido pro São Paulo já. E tu sabe qual é o nome de Bobô? É Raimundo Nonato também, né? No Nordeste todo Raimundo é Nonato, todo Nonato é Raimundo, né? É impressionante. Sim, o Vasco que já foi campeão da Libertadores. Você deve estar se perguntando assim, qual é o critério? O critério deles é meio maluco, não tem, só presta atenção, a Comebol só presta atenção na Sul-Americana, na Libertadores e no Campeonato Nacional. Copas, tipo Copa do Brasil, não vale. No Campeonato Nacional, Campeonato Brasileiro, no caso, argentino e tal, na Libertadores e na Sul-Americana. Os resultados nessas competições, e obviamente ser campeão vale mais e tal. E ser vitorioso em competições mais recentes vale mais dos títulos e tudo, mesmo do passado, valem bastante. Mas não adianta, por exemplo, a Mercosul do Vasco. Isso aí não importa para a Comebol, para esse ranking, ok? A melhor atuação do Vasco numa competição da Comebol, sem dúvida nenhuma, todo vascaíno lembra, foi em 1998, quando o Vascão levantou a Libertadores da América, o time que tinha um ataque de Luizão e Pantera, lembra do Pantera? O Pantera, tinha Juninho Pernambucano, um time maravilhoso, tinha o Pedrinho. O Homem de Vidro. De vidro. Coitado do Pedrinho, né, cara? Se desmontava toda hora, né? Bom jogador, mas desmontava muito, né? Ventou, quebrou. Caraca, todo quebradinho, agora virou comentarista. E tinha jogadores como o NASA, por exemplo. Todo time bom que se preze tem um perna de pau. Sem o Botafogo, ele, na verdade, a competição que o Botafogo ganhou, que foi sul-americana, não vale também, que foi a Taça Comebol, né? A famigerada Taça Comebol, que muita gente também não deu muito valor. Você deve estar acostumado com campanhas meio fracas do Botafogo em Libertadores, mas nem sempre foi assim. Em 1963, a primeira atuação do Botafogo, a primeira vez que o Botafogo disputa uma Libertadores, o Botafogo tinha um timaço, Newton Santos, Garrincha, aquela coisa toda, e eles chegaram à semifinal e foram eliminados por quem? Pelo Santos de Pelé. O Santos de Pelé. O Pelé, inclusive, numa partida meteu 3 gols no Botafogo. Era o grande clássico, era o grande maravilha. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre Botafogo e Santos nessa época. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso.
Ótima Maneiro, ideia. né? Tive essa ideia agora, acabei de ter. Então, teve um desses jogos maravilhosos entre Santos e Botafogo na Libertadores e o Santos seguiu adiante. O Botafogo ficou para trás e mesmo assim o Botafogo ficou na semifinal. E depois de 73, o Botafogo fez outra boa campanha na Libertadores, indo para a fase final e indo para um chaveamento final de grupos, onde ele acabou sendo eliminado, mas ele tinha eliminado inclusive o Palmeiras, de Ademir da Guia, né, ao longo da Libertadores. Foi uma grande atuação também. A Chapecoense, obviamente, o mundo inteiro deve lembrar qual foi a maior atuação da Chapecoense numa competição da Conmebol. Todos devem lembrar de 2016. É tragédia, né? Aquela tragédia, aquela brabeza do avião, caiu, né, a Chapecoense chegando à final da Sul-Americana e o avião, quando ia disputar contra o Nacional de Medellín, infelizmente caiu e teve um monte de mortos, né, jornalistas, enfim, todo mundo lembra dessa história, da tristeza que foi. E o Nacional de Medellín fez uma coisa muito bonita. Isso, cara, o Nacional de Medellín deu uma aula de tudo, né, cara? Entregou o título para Chapecoense, né? Entregou, devido a toda a tragédia. Então, Nacional, time de El Patrão. Era o time de Elo Patrão, é verdade, verdade. Escobar financiava o Nacional. Dessa vez foi um exemplo muito bonito, foi muito bacana o que o Nacional de Medellín fez. E, com isso, a Chape ganhou seu título, que merecidamente chegou à final com todas as forças, e não teria nem como atuar mais, né? Ia perder pro WO a final, né? Mas não perdeu. O Nacional de Medellín teve essa atitude e honroso e super merecido. A Chape e todos os seus mártires dessa grande conquista da Sul-Americana. Bom, todo tricolor que se preze com certeza vai lembrar, quando pensar em competições da Conmebol, vai vir um amargor da boca e vai se lembrar do quê? LDU. Da LDU. Cara, a LDU é o fantasma do Fluminense nas competições da Conmebol. Porque as duas melhores participações do Fluminense em Libertadores e na Sul-Americana tinha sempre um LDU no meio do caminho. No meio do caminho tinha um LDU. O Fluminense não tinha grandes participações em Libertadores até a era Unimed, quando o Fluminense começou a ter uma graninha forte para patrocinar. E aí, em 2008, o Fluminense montou um belíssimo time que estava fazendo uma campanha linda, um espetáculo. E quando chegou, fez partidas memoráveis, né? Venceu o Boca Júnior, que ninguém derrotava, que nenhum time brasileiro derrotava, que era o Boca de Riquelme, Palácios, Palermo, era um timaço. Depois bateu o São Paulo, foram partidas memoráveis. Quando chegou no final, enfrentou a LDU e se deu mal, se dando mal já na primeira partida, lá na altitude. E depois fazendo 3-1 aqui, e aí acabou perdendo os pênaltis e tal. E aí, com todo esse trauma foi levado um ano depois para a Sul-Americana, onde o Fluminense enfrentou novamente na final a LDU e outra vez tomou um sacode no primeiro jogo lá na altitude de Quito e não conseguiu o resultado aqui. Então, a LDU é um trauma para o Fluminense. Foram essas grandes chegadas. O Fluminense já poderia ter uma Libertadores e uma Sul-Americana se não fosse a LDU, né? Se tiver uma final de Libertadores Flamengo e LDU, a torcida do Fluminense vai torcer pro Flamengo. Será? Eu não sei. Aí eu não sei, cara. O Atlético Paranaense está cada vez mais se consolidando entre os gigantes, né? Seja do Brasil, da América. Existe um trabalho muito bem feito no Atlético que está fazendo o Atlético crescer cada vez mais, mudar cada vez mais de patamar, né? Porque nós estamos em outro patamar. Tanto em termos de estrutura, tem um belo estádio, e quanto a resultados mesmo, participações em grandes competições. E os maiores resultados que ele obteve internacionalmente foi em 2005, quando conseguiu chegar à final da Libertadores, perdeu para o São Paulo. E agora, há pouco tempo, em 2019, quando foi campeão da Sul-Americana, o primeiro título oficial internacional do estado do Paraná. Então, o Atlético Paranaense está cada vez mais conquistando títulos, cada vez mais, né, aparecendo no cenário brasileiro, internacional. Realmente, o Atlético Paranaense está num crescimento absurdo e uma mudança de patamar visível. Quem disse que não tem furacão na América do Sul? Pois é.
O Corinthians, o timão que passou tanto tempo ouvindo tanto deboche dos seus rivais, todos eles já tinham uma Libertadores, ele não tinha só Libertadores. Em 2012 isso acabou e o Corinthians teve sua melhor participação em uma competição da Conmebol quando conquistou finalmente a Libertadores de 2012 em cima do Boca Juniors, numa belíssima final com o Emerson Sheik sendo o grande herói. Mordendo literalmente os argentinos. Exatamente, dando mordida na mão de argentino, e foi realmente a estilo Corinthians mesmo a conquista da Libertadores de 2012. Foi a maior participação do Corinthians em uma competição da Conmebol. O Corinthians é o único time que tem 2 títulos mundiais e uma Libertadores, né? Verdade. Mas não é culpa do Corinthians, é culpa do regulamento do primeiro título mundial da FIFA, da primeira competição, enfim, convidou o Corinthians, enfim. O Corinthians tem culpa nenhuma disso. Corinthians grande. Sempre altaneiro. Sempre altaneiro. O que é altaneiro? Cara, eu não sei, velho. Eu só ouvi essa palavra com um hino do Corinthians mesmo. Eu nunca ouvi isso. Eu quero respostas. Tá bom, vou pesquisar agora. Bom, segundo o dicionário, altaneiro significa que se eleva, que permanece nas alturas. Respondida a sua pergunta, senhor Fezes. Ah, eu pensei que fosse sinônimo de maloqueiro. Tu vai apanhar de corintiano, hein, cara? O galão da massa já tinha feito uma grande campanha em 1978 quando chegou à semifinal da Libertadores, mas a verdadeira campanha do Atlético Mineiro foi em 2013 com aquele time de Ronaldinho Gaúcho, aquele time que já prometia tanto desde a tentativa do vice do Brasileiro de 2012, conseguiu conquistar a Libertadores e ser feliz finalmente na vida, já que o Cuca dizia que o Atlético Mineiro era azarado e ele também era azarado, então o Cuca e o Atlético Mineiro foram felizes naquele momento. O Atlético é azarado, eu também sou azarado. Depois que o Cuca estrelou no filme Exterminador do Futuro. É verdade, é verdade, é verdade. Você não assistiu o Exterminador do Futuro Gênesis, o Cuca, ele faz o papel de John Connor, é verdade. Pelo menos um parente É próximo. verdade, é verdade. O Inter tem muita força na América do Sul, né? O Inter já foi campeão da Sul-Americana, na Copa Sul-Americana. O Inter já foi 3 vezes, já chegou 3 vezes à semifinal, parou nas semifinais da Libertadores da América, já parou numa final, já perdeu a decisão de uma Libertadores da América e já foi 2 vezes campeão da Libertadores da América. Então o Inter tem muita tradição, muita força nas competições da Conmebol, né? Principalmente no século XXI. É verdade. Você já percebeu que eu falo muita verdade, concordando muito contigo, cara? É que a gente é pela sapo. Olha, cara, eu vou considerar isso uma fofurice sua, cara. Eu acho que o mais fofo que você pode chegar é falar que nós somos pela saco. Mas eu sou fofo, só papel higiênico, folha dupla, tava na embalagem que você comprou. É verdade, estava na embalagem. Quem vê o Cruzeiro hoje em dia esquece, às vezes, do tamanho, da importância do Cruzeiro, inclusive nas competições internacionais. O Cruzeiro tem uma força enorme nas Libertadores. Perdeu 2 vezes já nas semifinais da Libertadores, já perdeu em 2 finais, foi vice-campeão da Libertadores 2 vezes e já foi 2 vezes campeão da Libertadores, em 76 e em 97. Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, sempre um time muito poderoso nas competições internacionais. Rapaz, em breve vai sair de toca. Vai voltar. Todos nós estamos na torcida. Nunca é legal ver um time enorme na segunda divisão, cara. Faz parte do futebol. Mas nunca é legal. Então, tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo e o Vasco, né, estão nessa situação. Nunca é legal, nunca é agradável ver. Então, estamos muito na torcida, assim, para aqueles Cruzeiro volte a seus dias de glória, volte a disputar Libertadores e volte a tudo isso. Cara, o São Paulo me surpreende por essa posição na Conmebol, porque em 13º, porque o São Paulo é muito, muito forte, né, nas competições da Conmebol, dos times brasileiros mais bem-sucedidos em competições da Conmebol. Para você ter uma ideia, o São Paulo é campeão da Copa Sul-Americana, 4 vezes caiu nas semifinais da Libertadores, 3 vezes caiu na final da Libertadores e 3 vezes foi campeão da Libertadores. A força do São Paulo em competições da Conmebol é absurda. É claro que nos últimos anos as coisas não têm sido assim.
Mas surpreende mesmo assim que os resultados atuais tenham sido tão ruins, assim, tenha afastado tanto São Paulo do G10, né? Dos 10 primeiras colocações. Eu podia chorar que o São Paulo estaria entre os 10 primeiros do ranking da Conmebol. Eu pensar em São Paulo, que eu lembro da música O Pai Nasceu no Morumbi. Não existe essa música. Existe sim, ó. O Pai Nasceu no Morumbi. O Pai Nasceu. O Santos, super vencedor, desde a época do Pelé, desde as primeiras edições da Libertadores da América, o Santos já mostrava sua força, já com bicampeonato, 62, 63. Mas aí depois ficou um tempo muito longo hiato, até voltar a ter muita força realmente na Libertadores, voltar toda a sua força, chegou à final em 2003, ou seja, 40 anos depois o Santos voltou a dar uma decisão, mas dali em diante parece que o Santos retomou o gosto da Libertadores e voltou até a ser campeão em 2011. Ao todo, o Santos caiu 4 vezes na semifinal, 2 vezes na final e 3 vezes foi campeão da Libertadores. Ano passado foi vice, né? Ano passado não, né? Esse ano, essa maluquice toda da pandemia, o Santos chegou ali, brigou com o Palmeiras no Maracanã por mais um título, não conseguiu e teria sido o primeiro tetra da Libertadores brasileiro, né? O primeiro tetra. O Flamengo, nas Sul-Americanas, ele tem um vice-campeonato. Foi a posição mais marcante dele na Copa Sul-Americana. Na Libertadores, 2 vezes ele foi eliminado na semifinal e outras 2 vezes foi campeão. Deve lembrar a geração do Zico nos anos 80 e agora essa geração do Gabigol, do Everton Ribeiro, Bruno Henrique e tantos outros, Arrascaeta e tantos outros. Mas, aí você deve perguntar, mas por que ele acabou ficando na frente de outros times como o Santos, por exemplo, o São Paulo? É porque nesse ranking ele prioriza, além de resultados, além de títulos, são resultados no geral, mas ele prioriza os 10 últimos anos. Então isso sempre vai dar uma vantagenzinha. Mesmo assim, surpreendente, porque o Santos teve umas atuações muito boas agora, recentemente até. Verdade. Então, assim, não tenho contato exato como foi feita essa conta, mas o Flamengo, de qualquer maneira, vem tendo bons resultados e conquistou uma Libertadores recentemente e está aí numa posição de muito destaque. Sobre o que dissemos no bloco anterior, a gente fez uma pesquisazinha e é meio óbvia, né? A gente falou por que o Flamengo estaria na frente do Santos. Primeiro que o Santos, a última Libertadores que o Santos ganhou foi em 2011, então títulos de 10 anos para cá tem um valor diferenciado. O Flamengo foi campeão em 2019. E outra é que os campeonatos brasileiros conquistados também entram na conta, e o Flamengo é o atual bicampeão brasileiro. Ou então, tem toda a lógica o Flamengo está na frente do Santos. Então, só corrigindo esse detalhe. O Palmeiras teve um ano maravilhoso, exuberante, ano passado, ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, não vale para o ranking, mas só como o destaque, né? E conquistou sua segunda Libertadores da América. O Palmeiras tem também uma presença muito forte em Libertadores da América. O Palmeiras já foi 3 vezes eliminado nas semifinais da Libertadores, já perdeu 3 decisões de Libertadores da América e conquistou 2, ou seja, o Palmeiras já fez 5 finais de Libertadores da América. Um time que tem uma presença muito, muito marcante e atualmente é um time que está muito forte, muito presente ali na disputa pelos títulos na Conmebol e está entre os favoritos, assim como o Flamengo também. Então estão entre os favoritos a mais um título da Libertadores esse ano. E o Copeiro Grêmio é o terceiro lugar das Américas, o primeiro mais bem classificado de todos os brasileiros, segundo o ranking da Conmebol. Então, sensacional. O Grêmio sempre foi muito forte, um time muito de competição de mata-mata, sempre teve isso, e a torcida do Grêmio sempre ficou muito orgulhosa disso, essa característica que o Grêmio tem, esse sangue parece que um sangue meio uruguaio, meio argentino, né, que tem no Grêmio, né? O Grêmio tem um pouco desse lance. E ele se orgulha disso, o gremista se orgulha muito disso, ele tem que se orgulhar mesmo. É uma característica muito forte do Grêmio. O Grêmio já foi 5 vezes eliminado nas semifinais da Libertadores, pra você ver a força dele. Já foi 2 vezes vice-campeão e já foi 3 vezes, é um dos 3 times que brigam aí pela hegemonia entre os brasileiros de Libertadores. São Paulo, Santos e Grêmio.
os três têm 3 títulos de Libertadores, cada um dos maiores vencedores de Libertadores que temos aqui no Brasil. O Renato Portaluppi campeão como técnico e jogador. É verdade. Renatão, Portaluppi. E vamos mostrar rapidamente quem são os primeiros 10 times que estão, de todas as nacionalidades que estão na liderança do ranking da Conmebol. Em primeiro lugar, River Plate, da Argentina. Em segundo, Boca Juniors, da Argentina. Em terceiro, Grêmio. Em quarto, Palmeiras. Em quinto, Nacional do Uruguai. Em sexto, Flamengo. Em sétimo, Atlético Nacional da Colômbia. Em oitavo, Peñarol. Em nono, Santos. E em décimo, o maior vencedor de Libertadores com 7 títulos, Independiente, da Argentina. Então, galera, se você gostou, dá uma curtida. Se não está inscrito ainda, se inscreve. Como eu disse anteriormente, seu dedo não vai cair se você clicar nesse botãozinho vermelho. Já Tá aí. cogitou a possibilidade de jogar telepa? Desisto. Valeu, galera. Até a próxima. Depois dessa... Você considera? Depois dessa... Bota aqui, cara. Frases inesquecíveis que adoraríamos esquecer. O que eu achei do jogo? Eu não achei nada. Mas aquele cara ali achou um cordão de ouro no gramado. Josimar, ex-jogador.